Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Cardoso, eu sou professor do Estratégia Vestibulares de Química e hoje a gente vai falar sobre gases. Então, de olho aqui, vamos começar aqui na tela. Nosso primeiro tema é sobre os vapores e para entender os vapores a gente precisa ter em mente a segunda lei da termodinâmica. Bom, a segunda lei da termodinâmica, ela é muito conhecida por um enunciado alternativo. Eu queria que você soubesse exatamente essa aqui, ó, esse enunciado original que a gente tem aqui na tela, tá? Que é: a matéria e a energia tendem a se distribuir de maneira uniforme, tá? A matéria e a energia tendem a se distribuir de maneira uniforme pelo espaço, como diz a segunda lei da termodinâmica. E quais são as consequências e as implicações disso? Vamos analisar primeiro, né? A gente precisa entender o que é essa tal distribuição uniforme. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que aqui você tem, por exemplo, uma sala, tá? Um quarto, alguma coisa, algum cômodo aí na sua casa. Qual é a diferença entre uma distribuição uniforme e uma organização? Vamos supor que aqui eu tenha livros, tá? O que é que seria organizar? Organizar é basicamente colocar tudo no mesmo lugar. Então, eu vou ter aqui uma estante, certo? E nessa estante eu vou colocar aqui os livros. Tudo aqui no mesmo lugar, próximos uns livros dos outros. Então, isso aqui é a organização. Isso é organizar. Agora, quando eu falo de distribuição uniforme, se eu tiver aqui o mesmo cômodo, estou desenhando aqui um cômodo, tá? E se eu falar de distribuição uniforme, isso significa que eu teria um livro aqui no chão, outro livro aqui no teto, outro por aqui. Ou seja, em todo lugar da casa eu teria livro espalhado. Então, quando eu falo de distribuição uniforme, eu estou falando de entropia. Eu estou falando de desordem, que é o oposto de organização. É por isso que a gente ouve falar no segunda lei da termodinâmica como sendo a entropia ou o grau de desordem do universo tende sempre a aumentar. Por quê? Porque distribuição uniforme, quando eu falo distribuição uniforme, é o contrário de organização. Porque organizar é você colocar tudo em um canto pré-determinado. Agora, distribuir uniformemente seria deixar tudo espalhado pelo ambiente que está disponível. Beleza, pessoal? Então, temos consequências disso aqui. A primeira consequência, nós vamos falar a respeito dos estados físicos da matéria. Porque quando a gente estuda os estados físicos, a gente estuda 3 estados físicos, que seriam o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Certo? Nós temos esses 3 estados físicos. E qual é a diferença entre eles? No estado sólido, eu vou ter aqui, ó, uma organização, principalmente se eu estiver falando de um estado sólido cristalino. As minhas moléculas, os constituintes do sólido, eles estão organizados na forma de um cristal, beleza? No estado líquido, eu vou ter, só completando aqui, tá? Se eu tiver aqui um recipiente, tá, pessoal? Não importa o tamanho e o formato do recipiente. O formato do sólido não depende do tamanho nem do formato do recipiente. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse recipiente e o sólido só ocupou esse trecho do recipiente. Eu poderia ter, sem problema nenhum, eu poderia ter o sólido por aqui. Sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Aí o que acontece? No líquido, eu já tenho um grau de liberdade maior. De modo que no líquido eu nunca vou poder ter essa possibilidade, ó, de ter um espaço vazio aqui. Eu posso pegar, por exemplo,
um pouco de açúcar, né, que é um sólido, eu posso pegar um copo e posso colocar o açúcar só na metade do copo, desse jeito que eu desenhei aqui, e deixar esse espaço vazio. Agora, se eu pegar a água, que é um líquido, eu não consigo. Por quê? Porque nos líquidos eu já tenho maior liberdade de movimentação das partículas. Elas vão estar aqui um pouco mais soltas, certo? Eu tenho mais liberdade de movimentação. Elas vão se adequar ao formato do recipiente que as contém. Agora, o volume do líquido não. O volume do líquido não depende do tamanho do recipiente, beleza? Agora, a forma depende. Isso aí a gente vê mais em estados físicos, tá? Mas é importante você frisar aqui o seguinte, que o líquido, ó, ele tem mais liberdade de movimentação. O que aqui significa? Que essas moléculas aqui, elas podem se locomover. Essas do sólido, não. Elas vão ter movimentação muito restrita. O sólido, ele não é parado, tá? Porque aí seria a morte térmica. O sólido, ele tem movimento, até porque ele tem temperatura. Mas esse movimento das partículas é muito limitado. No líquido, as partículas têm mais liberdade de movimentação. E quando a gente passa para o estado gasoso, aí as nossas partículas elas vão ter muito mais liberdade de movimentação, tá? Aumenta muito, elas vão ocupar muito mais espaço também, tá? E elas podem se mover basicamente em qualquer direção que você imaginar. Então, aqui eu estou ilustrando que os gases têm ampla liberdade de movimentação, tá certo? Eles podem se mover aí em todas as direções, tá certo? O que é que acontece? Quando eu tenho aqui o estado sólido, eu estou falando de um estado que tem a maior organização. Ou a maior organização, ou a menor entropia. Quando eu estou falando de gases, eu estou falando do estado físico que tem maior, certo? Maior liberdade de movimentação. E se ele tem a maior liberdade de movimentação das partículas, eu vou ter a maior entropia, né? Você pode ver o seguinte, quando eu tenho um recipiente fechado, o sólido ele fica concentrado. Então, por exemplo, se você pegar uma colher de sopa de açúcar e colocar num copo de 200 ml, você vai ver que o açúcar vai ficar só ali, ocupando o volume, o mesmo volume que ele estava na colher, ele vai continuar no copo maior. É exatamente o que a gente ilustrou aqui, ó. Exatamente isso aqui, tá? Agora, quando eu tenho um gás, ele se distribui uniformemente. Então, por exemplo, todo esse ar que está aqui na sala, ele poderia ser drenado e preencher um cilindro muito menor. Um cilindro de oxigênio, por exemplo. E da mesma forma, se você pegar um cilindro de oxigênio e abrir ele na sala, ele vai ocupar a sala inteira. Tá certo? Tanto é por isso que a gente consegue respirar em qualquer lugar da sala que a gente tiver. Se não fosse assim, né, já imaginou se o gás ele não se distribuísse uniformemente pelo espaço, a gente não ia conseguir, por exemplo, sentir o cheiro, né, de perfumes, a gente não ia conseguir respirar o oxigênio, porque a gente só consegue essas coisas justamente porque as partículas gasosas se movimentam e se distribuem uniformemente pelo espaço, tá certo? Então, no estado gasoso, eu vou ter a maior entropia. Ou seja, eu vou ter uma distribuição uniforme e eu vou ter exatamente aquilo que preconiza a segunda lei da termodinâmica. Então, ó, quando eu falo aqui, ó, do estado gasoso, a segunda lei da termodinâmica, ela já está me favorecendo. Então, na segunda lei da termodinâmica, tá? Eu quero que a matéria ocupe a distribuição uniforme. E essa distribuição uniforme é alcançada exatamente no estado de gás. Então, quando eu tenho a segunda lei da termodinâmica, eu posso resumir ela a dizer que tudo tende para o estado gasoso. Inclusive, diante da segunda lei da termodinâmica, uma pergunta até natural que a gente poderia fazer é: como é que existem sólidos e líquidos?
Porque diante da segunda lei da termodinâmica, você diz assim, ah não, a matéria ela sempre tende a se distribuir de maneira uniforme. Então, os sólidos são uma maneira organizada. Ela não é uma maneira uniforme, é uma maneira organizada de distribuir a matéria. Então, como é que a existência de um sólido é compatível com a segunda lei da termodinâmica? Certo? E a resposta é que os sólidos apresentam... Vou passar aqui, tá, pessoal? Deixa eu pegar mais espaço aqui, tá? Porque existem os sólidos. E a resposta é o seguinte. Quando eu tenho aqui um sólido, deixa eu desenhar aqui. Moléculas arranjadas no estado sólido. Quando eu tenho aqui um sólido, eu vou ter forças de atração entre essas moléculas. Essas moléculas elas estão se atraindo mutuamente, tá? Todas se atraem aqui. Então, só existem os sólidos porque existem as forças intermoleculares. As forças intermoleculares são responsáveis por manter a matéria no estado sólido e também no estado líquido. Se não houvesse forças intermoleculares, não existiria matéria nesses estados físicos. Tudo seria gás. Por quê? Por causa da segunda lei da termodinâmica. Tranquilo, pessoal? E um exemplo disso são justamente os gases nobres. Porque os gases nobres eles são os compostos que apresentam as menores forças intermoleculares. Por exemplo, o hélio ele é o menor dos gases nobres, tem as menores forças intermoleculares de toda a tabela periódica e a temperatura de ebulição do hélio, tá? O hélio, ele tem uma temperatura de ebulição de menos 269 graus Celsius. Isso aqui, tá, pessoal, é apenas 4 graus acima do zero absoluto. Ou seja, 4 graus acima da temperatura, da menor temperatura que existe. Ou seja, é uma temperatura de ebulição muito baixa, é uma temperatura que a gente nem consegue imaginar, e já nessa temperatura o hélio entra em ebulição. Por quê? Porque as forças intermoleculares nesse gás são muito fracas. Não são zero, ainda existem forças intermoleculares no hélio, mas são muito, muito fracas, e por causa disso ele é gás, mesmo numa temperatura baixíssima como essa. Tá certo? Tranquilo? Então é por isso que existem os sólidos, por isso que existem os líquidos. Mas agora vamos começar a falar da diferença entre vapor e gás, tá? Porque aqui a gente está na aula sobre vapores e por isso a gente precisa ter em mente essa diferença de vapor e gás. Tá? Na aula sobre sólidos, sobre líquidos, a gente comenta mais sobre aquele assunto, mas aqui vamos falar de vapores. Bom, um vapor e um gás, pessoal, nós temos que lembrar do diagrama de fases. O diagrama de fases, ele expressa... Ele tem por objetivo, deixa eu só apagar aqui que ficou... O diagrama de fases, ele dá aqui a pressão e a temperatura. Perdão, eu sempre confundo. Deixa eu voltar aqui. Ele dá aqui a pressão e a temperatura, tá? Isso. E aqui, eu vou ter a chamada temperatura crítica. Nós temos a curva de sublimação, a curva de ebulição, a curva de fusão e solidificação, e a curva de ebulição ela termina exatamente aqui na temperatura crítica. Esse momento aqui, ó, aqui é o ponto triplo, tá? Que é o encontro das três curvas, mas esse aqui é o que a gente vai falar na aula de hoje, que é chamado de ponto crítico. Esse ponto crítico, ele vai dar pra gente, vai definir pra gente três fatos, tá? Três regiões. Essa aqui, acima da temperatura e acima da pressão crítica, é o chamado fluido.
supercrítico. Essa região aqui abaixo é chamado gás e essa região aqui é o vapor. Essas duas outras, né, seria aqui o sólido e o líquido, que não são o objetivo de hoje. Nós vamos nos concentrar hoje exatamente no vapor e no gás. Porque olha a diferença entre eles. O gás, se você fizer um aumento de pressão, ó, pressão cresce para cima. Se eu aumentar a pressão de um gás, ele vira o quê? Fluido supercrítico, ele não vira líquido. Beleza? O gás, quando você comprime, aumenta a pressão sobre ele, ele não vira líquido. Ele vira, no máximo, fluido supercrítico. Pode até permanecer como gás, mas, digamos assim, um aumento maior de pressão, o máximo que ele pode virar é fluido supercrítico. E um vapor, quando você aumenta a pressão, ele vira líquido. Tá certo? Então, olha só a diferença. O vapor, ele pode ser liquefeito pelo simples aumento de pressão. Eu consigo pegar um vapor e transformar num líquido simplesmente aumentando a pressão sobre ele. E um gás, ele é o contrário. O gás ele não pode ser liquefeito pelo aumento de pressão. Tá certo? Então o gás ele não vai ser transformado em líquido, no máximo em um fluido supercrítico. E vamos ver agora exemplos de cada um. Primeiro exemplo, eu vou falar do vapor de água. O vapor de água, pessoal, é interessante, porque quando você pega a água e começa a colocá-la para ferver, você vai aumentar a temperatura dela até 100 graus Celsius, e aí você vai produzir o vapor, tá certo? Aquilo ali é um vapor de água, porque se você pudesse pegar aquilo ali, pudesse pegar aquele vapor, armazenar no recipiente e aumentar a pressão, ele viraria líquido a 100 graus Celsius mesmo. E um exemplo que a gente pode ver isso, tá? É porque, por exemplo, lá no Everest, a temperatura de ebulição da água é de 77 graus Celsius. E no nível do mar é de 100 graus Celsius. A gente vai ver por que acontece isso. Mas o fato é que lá no Everest eu vou ter uma pressão atmosférica menor de 0,8 atm e aqui de 1 atm. Então, olha o que acontece. Se eu pegar lá no Everest e começar a ferver a água, eu vou ter vapor de água numa temperatura de 77 graus Celsius. Mas se eu pudesse pegar esse vapor, trazer aqui para o nível do mar, onde a pressão é de 1 atm, aquele vapor ia virar líquido sem variar a temperatura. Beleza? Então, isso aí é que é um vapor, tá? Outro exemplo o vapor de água, ele é certamente vapor, tá? Outro exemplo aqui que eu posso citar é o gás oxigênio. O oxigênio, sim, ele é um gás. Você já deve ter ouvido falar de oxigênio e de nitrogênio líquido, mas quando isso acontece, são a temperaturas muito baixas, a menos de 100 graus Celsius. Por exemplo, nitrogênio líquido acontece a cerca de menos 150, né, por aí, graus Celsius. Eu não consigo simplesmente ter um recipiente em que eu aumente a pressão e consiga o nitrogênio no estado líquido, nem o oxigênio. Portanto, eles são gases. Sempre que eu ouço falar de nitrogênio e oxigênio líquido, eu tive uma redução de temperatura. E uma redução, no caso, bem grande de temperatura, tá? Agora, um caso que eu queria comentar aqui que vai ser curioso é o gás carbônico, tá? Porque o gás carbônico, ele não é gás, apesar da gente chamar assim,
O gás carbônico ele não é gás, ele é vapor, tá? O gás carbônico ele é vapor. Por quê? Deixa eu desenhar aqui o diagrama de fase, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Que eu vou desenhar o diagrama de fases do CO2 dando dados para vocês. No caso do CO2, essa temperatura crítica aqui é de 31 graus Celsius. E quando a gente fala na química, tá, pessoal? Quando a gente fala de temperatura ambiente, a gente está falando de 25 graus Celsius. E 25 graus Celsius, o CO2 ele é vapor. Por quê? Porque ele só é gás acima de 31 graus Celsius. Tá certo? Aí você pode dizer, ah, não, no verão, né, dependendo de onde você morar, no verão passa dos 31 graus Celsius. Aí tudo bem. Se na sua cidade passar dos 31 graus Celsius, aí o gás carbônico realmente vai ser gás. Mas nas condições ambientes, lembre-se disso, quando eu falo na química, condições ambientes, eu estou falando de 25 graus Celsius. Nas condições ambientes, o CO2 ele é vapor. Por que ele é vapor? Porque ele está abaixo da temperatura crítica. A gente fala gás carbônico, mas ele na verdade é um vapor carbônico, tá certo? Então, queria até trazer isso, né, porque foi uma confusão que a gente normalmente faz. Tranquilo, pessoal? Firmada a diferença entre gás e vapor, vamos para o próximo slide. Vamos falar aqui da diferença entre vaporização e ebulição, tá? Isso aqui é um conceito importantíssimo que a gente precisa saber. Porque quando eu tiver aqui o meu diagrama de fases, eu vou desenhar aqui, por exemplo, tá, pessoal, o diagrama de fases da água. Tá? A água, pessoal, é a água líquida na temperatura de 25 graus Celsius e na pressão de 1 atm. Nessa temperatura, nessa pressão, vou puxar um pouquinho mais para cá, tá? A água é líquida. Ela está na região líquida, tá bom? Quando eu estou falando da temperatura de 1 atm, se eu alongar até aqui, ó, eu vou cruzar a curva de ebulição exatamente em 100 graus Celsius. O que é esse 100 graus Celsius aqui? Isso aqui, pessoal, é um chamado ponto de ebulição. O que é esse ponto de ebulição? Significa que se a água estiver a 1 atm, que é a pressão atmosférica, ela vai entrar em ebulição em exatamente 100 graus Celsius. Tá certo? Agora, quando eu falo das condições ambientes a 25 graus Celsius, a água ela é líquida. E quando a gente está falando de água líquida, eu quero dizer que a água ela é o seu estado principal é líquido. Porém, a gente tem a segunda lei da termodinâmica, que ela diz o quê? Que a matéria tende a passar para o estado gasoso. Por quê? Porque é o estado em que eu tenho a maior entropia. E a entropia, né, significa distribuição uniforme, então a matéria tende a passar para o estado gasoso. Beleza? Por causa da segunda lei da termodinâmica, lembra o seguinte, que eu falei para você que a segunda lei da termodinâmica ela manda a matéria passar para o estado gasoso. Mas eu tenho algo que prende a matéria no estado sólido ou no estado líquido, que são as forças intermoleculares. Então, o que é que acontece? No estado líquido, tá? Eu só tenho estado líquido porque eu tenho as forças intermoleculares. Mas mesmo aqui em 25 graus Celsius, eu vou ter um pouco de água passando para o estado de vapor. Por que ela vai passar para o estado de vapor? Porque a segunda lei da termodinâmica, ela determina que isso vai acontecer. Beleza? Mesmo a 25 graus Celsius.
Por exemplo, quando você você lava roupa, por exemplo, você vai deixar a roupa molhada lá no varal. E você nunca vai ver que aquela roupa fervendo. Ela simplesmente seca. E se você for pegar na roupa, ela está a temperatura ambiente, que no caso aqui da química seria de 25 graus Celsius. Ela não efetivamente ferveu, mas ela secou. Secou em que sentido? Que toda aquela água que estava ali na camiseta, no estado líquido, passou para o estado de vapor e a camisa ficou seca. Beleza? Por que isso acontece? Por causa da segunda lei da termodinâmica. Agora, o que é a diferença de vaporização para ebulição? Isso aqui, tá, pessoal? Quando eu tenho que o estado dominante da matéria é líquido, eu tenho uma vaporização. E quando eu tenho esse ponto aqui, eu tenho uma ebulição. Então, eu só posso falar de ebulição quando eu atingir a temperatura de ebulição, que é de 100 graus Celsius na pressão de 1 atm. Mas, quando eu tenho uma temperatura inferior, eu vou falar de vaporização, beleza? Então, a vaporização ela acontece a qualquer temperatura e a ebulição ela só acontece na temperatura de 100 graus Celsius, que no caso é a temperatura aqui do diagrama, beleza? Então, essa é a diferença entre vaporização e ebulição. E na aula de hoje sobre vapores, nós vamos nos concentrar exatamente nessa região aqui, ó, do diagrama de fases. Exatamente essa, tá? Quando a gente fala de vapores, os alunos tendem a pensar que a gente está falando aqui desse estado de vapor, mas não é. A gente está falando desse estado do diagrama de fase, que é o estado líquido, porque eu estou falando de vapores em equilíbrio com líquidos. Esse é o objetivo aqui que a gente vai tratar hoje. Tranquilo, pessoal? E para a gente tratar isso, a gente precisa entender os conceitos de pressão de vapor saturante e os fatores que influenciam nisso aqui. Tranquilo? Então vamos falar o que é a tal pressão de vapor saturante. A ideia é o seguinte, pessoal. Eu vou ter aqui um líquido, certo? Ó, se eu tiver água, vamos supor que eu tenho aqui um copo d'água, tá? Se eu tiver aqui água no estado líquido e eu deixar tempo suficiente, deixar passar o tempo, o que vai acontecer é que toda essa água vai passar para o estado de vapor, tá? Tudo vai passar para o estado de vapor. Mesmo a temperatura de 25 graus Celsius, a água vai passando do estado líquido para o estado de vapor. Por quê? Por causa da segunda lei da termodinâmica, tá? E também porque a água vaporiza. A água naturalmente vaporiza. É o que você vê, por exemplo, quando você bota uma camisa para secar no varal. É a vaporização lenta ali da água. E isso vai acontecer, mesmo que eu tenha uma camada mais grossa, isso vai acontecer. Vai demorar mais tempo, mas vai acontecer. Tá certo? Quando eu tenho um sistema aberto, agora quando eu tenho um sistema fechado, é diferente. Porque se eu tiver aqui um sistema fechado, é importante essa questão do sistema fechado. Se eu tiver aqui um sistema fechado, eu vou desenhar aqui a superfície do líquido, tá, pessoal? Vamos supor que aqui inicialmente eu tenha só líquido. Aí vai passar o tempo. Quando passa o tempo, esse líquido vai vaporizar. Esse líquido vai vaporizar e eu vou ter aqui algumas moléculas de vapor. Mas olha que coisa interessante. O vapor, ele por natureza, ele tem maior liberdade de movimentação. Então essas moléculas vão estar se movimentando. E elas vão inclusive bater aqui na superfície do líquido. E isso aqui é chamado exatamente de pressão de vapor. Olha que interessante. Quando o vapor bate na superfície do líquido, ele está exercendo uma pressão sobre a superfície do líquido. E
lembra que o vapor é formado pelas mesmas moléculas do líquido. Então pode acontecer de alguma dessas moléculas de vapor ser absorvida de volta para o líquido, porque vai formar uma força intermolecular e ela vai acabar voltando para o estado líquido. E toda vez que eu tiver uma molécula do estado líquido, pensa aqui, ó, eu tenho uma molécula no estado líquido. Essa molécula quer passar para o estado de vapor, só que aí o que é que vai acontecer? Ela tem uma barreira. Que barreira? A pressão de vapor. Então, a pressão de vapor ela contribui para que o vapor volte para o estado líquido. Isso vai fazer com que, se eu tiver um sistema fechado, o meu líquido não vai vaporizar completamente. Ele vai chegar a um tempo limite. E o que condição limite é essa? No limite, eu vou ter aqui as minhas moléculas de vapor, várias moléculas de vapor. Cada uma delas está exercendo uma pressão aqui, né, uma pressão de vapor. Tá? E eu vou ter exatamente a chamada pressão de vapor saturante. Então, o que é a pressão de vapor saturante? É a máxima pressão de vapor que pode ser observada daquele líquido, beleza? Então, é a máxima pressão de vapor ou também a gente pode chamar de pressão de vapor de equilíbrio. Por que equilíbrio? Por que equilíbrio? Porque quando eu tiver uma molécula de líquido passando para o estado de vapor, eu automaticamente vou ter uma molécula de vapor passando para o estado líquido. Por que isso? Porque enquanto a pressão de vapor for abaixo da saturante, a segunda lei da termodinâmica vai agir no sentido de passar líquido para o vapor. Se a pressão passar da pressão saturante, aí eu começo a ter o vapor voltando para o estado líquido. Mas a pressão de vapor sempre vai tender a ficar ali, exatamente em torno da pressão de vapor saturante. Beleza? Então, pessoal, se eu puder desenhar aqui um gráfico da pressão de vapor pelo tempo, eu teria aqui exatamente a pressão saturante. Vamos lá. No começo eu só tenho líquido. Se eu só tenho líquido, a pressão de vapor começa em 0. O líquido vai começar a vaporizar até chegar na pressão de vapor saturante. Quando ele chegar aqui na pressão de vapor saturante, ele vai ficar mais ou menos nessa região. Por quê? Porque se ele baixar, a segunda lei da termodinâmica faz ele voltar para o estado de vapor. Se a pressão de vapor subir, o vapor ele vai impedir que as moléculas de líquido passem para o estado de vapor e as próprias moléculas de vapor vão retornando para o estado líquido. Por quê? Porque quando elas se chocam lá na superfície, né, esse choque aqui, elas podem ser capturadas pelo líquido. Então, eu vou tender o meu sistema a sempre manter a pressão de vapor em torno da pressão de vapor saturante. Tranquilo? E agora vamos aprender os fatores que influenciam a pressão de vapor saturante. E um fator muito importante é a questão da natureza do líquido. E no caso da natureza do líquido, eu vou ter principalmente dois fatos. As forças intermoleculares e a massa. Porque quanto maiores forem as forças intermoleculares, mais o líquido vai permanecer no estado líquido e não vaporizar. Quanto maior a massa, também o líquido vai permanecer no estado líquido. Por quê? Imagina que você, ao invés de ter a massa que você tem, você tivesse 500 quilos. Se você tivesse 500 quilos, a sua liberdade de movimentação ia ser muito menor. Ia ser mais difícil você se movimentar. Concorda? A mesma coisa acontece com as moléculas. Então, as forças intermoleculares elas diminuem a pressão de vapor e a massa também. E a gente pode ver isso nesse gráfico.
Nesse gráfico aqui, tá, pessoal? Nós temos o etoxietano, que é essa substância aqui, ó. Essa substância não forma pontos de hidrogênio. Ela é polar, mas não forma pontos de hidrogênio. Nós temos o etanol, que é essa substância aqui, ó. E vocês podem observar que o etanol ele forma uma ponte de hidrogênio. Na verdade, ele forma mais de uma, mas ele tem um hidrogênio que forma a ponte. Beleza? E a água, ela tem 2. Tá aí. Então, a água vai apresentar maiores forças intermoleculares do que o etanol. O etanol vai apresentar maiores forças intermoleculares do que o etoxietano. Por quê? Porque eu estou aumentando, né? Eu estou aumentando as forças intermoleculares. Tá certo? Então, quando acontece isso, ó, vamos pegar aqui a temperatura de 20 graus Celsius, tá? 20 graus Celsius. A pressão de vapor do etoxietano está aqui, mais de 400. Por quê? Porque ele tem menores forças intermoleculares. Quando ele tem menores forças intermoleculares, é mais fácil ele passar para o estado de vapor. Tranquilo? O etanol ó, já forma uma ponte de hidrogênio, a pressão de vapor dele onde está? Está ali em torno de uns 70, né? 50, 70 milímetros de mercúrio. Menor do que a do etoxietano. E a da água é menor ainda. Tranquilo? Se a gente pegar, por exemplo, pressão de vapor de 60 graus Celsius, o etoxietano já ferveu já, né? Já é gás, já é vapor, perdão. O etanol está aqui em 300 e a água está aqui em 200. Por quê? Porque a água ela tem mais forças intermoleculares do que o etanol. Beleza? A água tem mais forças intermoleculares que o etanol. Aí eu vou ter uma definição, tá, pessoal? Um líquido, ele é mais volátil, certo? Eu vou dizer que um líquido ele é mais volátil quando apresenta maior pressão de vapor. Tá certo? O líquido ele é mais volátil quando ele apresenta maior pressão de vapor. E isso é determinado pela força intermolecular e pela massa. Quanto mais forças intermoleculares e quanto maior for a massa do líquido, menor vai ser a pressão de vapor. E menos volátil ele vai ser. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui a gente falou da natureza do líquido. Agora, extraindo, né, retirando a natureza do líquido, eu queria que você registrasse uma coisa que é extremamente importante e que sempre as questões de prova buscam me confundir a respeito disso, que é o único fator que influencia a versão do vapor saturante é a temperatura. Tá, pessoal? Então, as questões de prova, elas sempre vão tentar enganar você a respeito disso. Elas vão dizer assim, houve um aumento na pressão externa. O que é que aconteceu com a pressão de vapor saturante? Nada. Por quê? Porque a pressão, o único fator que influencia na pressão de vapor saturante é a temperatura. Houve uma mudança no recipiente, o recipiente está maior, está menor. Não altera a pressão de vapor saturante. Tranquilo? Aumentou a quantidade de líquido, então reduziu a quantidade de líquido. O que é que vai acontecer com a pressão de vapor saturante? Nada. Por quê? Porque a temperatura é o único fator que influencia e a gente tem exatamente esse gráfico aqui, ó. A pressão de vapor em função da temperatura, tá certo? Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Por quê? Porque a temperatura, pessoal, é o grau de agitação térmica das partículas. Então, quando eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a agitação das partículas. E se elas estão mais agitadas, elas vão passar para o estado de vapor. Por quê? É o estado que tem maior liberdade de movimentação do que o estado líquido. Tranquilo? E vamos falar agora de uma definição muito importante, que é a definição de temperatura de ebulição.
Bom, pessoal, temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor saturante é igual à pressão externa. Então, a temperatura de ebulição, ela depende da pressão externa. Não confunde isso, tá? Com a pressão de vapor saturante. A pressão de vapor saturante só depende da temperatura. Mas aí, se eu vou aumentando a temperatura até que a pressão do vapor saturante iguale a pressão externa, aí eu vou ter a temperatura de ebulição. Por quê? Vamos tentar imaginar o seguinte. Vamos supor aqui que eu tenho um líquido, tá? Por exemplo, a água. E vamos supor que aqui eu estou falando de água a 25 graus Celsius. Beleza? Vamos pegar água a 60 graus Celsius, tá, pessoal? Porque a gente tem o dado aqui que é 200, tá? Eu vou pegar água a 60 graus Celsius, porque eu sei que a pressão de vapor ela é igual a 200 milímetros de mercúrio. E vamos pegar aqui o nível do mar, em que a pressão externa no nível do mar é de 1 atm, mas 1 atm é a mesma coisa de 760 milímetros de mercúrio, tá? Tranquilo? Então, vamos pegar essa situação. Porque quando eu tiver água a 60 graus Celsius, eu já sei que ela vai vaporizar. Então, eu vou pegar aqui e vou desenhar as moléculas de água em azul. Que elas estão vaporizando, tá bom? Mas eu vou ter também moléculas de ar, que eu vou desenhar aqui. Vamos desenhar aqui em laranja, tá? Moléculas de ar. A molécula de água, ela vai exercer uma pressão de vapor, concorda? E essa pressão de vapor é quanto? Essa pressão de vapor é 200 milímetros de mercúrio. Mas eu sei que a pressão externa é de 760. O que é que isso significa? Significa que 200 é da água e os outros 560 é a pressão do ar. Eu preciso da água e do ar para completar essa pressão externa de 760 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Por quê? Porque só a água, ela dá 200, porque é a pressão do vapor saturante. Tranquilo? Agora, quando eu vou aumentar a temperatura, quando eu aumento a temperatura, eu vou ter aqui meu líquido, certo? Eu vou ter aqui meu líquido, e o líquido ele vai ter uma pressão de vapor, vamos anotar? Ó, aqui eu estou falando da água a 100 graus Celsius, e a pressão de vapor, se você olhar aqui no diagrama, vai ser exatamente 760. 100 graus Celsius, água a 760. Então, em 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água é igual à pressão externa, que é a pressão atmosférica, que é de 760 milímetros de mercúrio. Aí, o que é que isso significa? Isso significa, pessoal, que tudo aqui na superfície do líquido vai ser moléculas de vapor. Tudo aqui, tudo. O ar, vai ter ar? Vai ter ar sim, tá? Com certeza. Mas o ar vai estar aqui, certo? Ele vai estar espalhado, tudo bem, lógico, né? Porque o ar tem entropia, né? Mas o ar, ele não vai entrar em choque com as moléculas de líquido. Não vai entrar em choque com a superfície do líquido, perdão. Por quê? Porque a pressão, a pressão aqui do vapor já é igual a 760. E se a pressão de vapor já é 760, a do ar, ela é zero, tá?
é a pressão de ar na superfície do líquido, tá? Não confunda isso. Lógico que como eu tenho ar, eu vou ter pressão, por exemplo, aqui nas paredes do recipiente. Eu não vou ter na superfície do líquido. Então, o que é que isso significa? Isso significa que eu já tenho a pressão de vapor o máximo que eu consigo, o máximo que eu posso ter. Eu não tenho nem mais espaço para colocar mais moléculas para ter pressão de vapor. Por quê? Porque toda a pressão externa que existe já está ocupada por vapor. Então eu não tenho nada que vai conseguir agora impedir a ebulição. Por quê? Porque se eu passar, eu aumento a quantidade de moléculas lá no estado de vapor, eu peguei uma molécula no estado líquido e passei para o estado de vapor. O que é que vai acontecer? Essa molécula, ó, você olhando aqui, ó, vamos pegar essa aqui em violeta, tá? Essa molécula passou para o estado de vapor, mas ela não vai ficar aqui, ela vai embora. Por quê? Porque não tem mais espaço. A pressão de vapor já é 760, que já é a pressão externa. Não tem como essa molécula chegar e ficar aqui na superfície do líquido. Ela vai pegar e vai embora. Então, por exemplo, quando você bota água para ferver, você vê aquelas bolinhas se formando, né? Aquelas bolinhas se formando lá na chaleira, por exemplo, e aquelas bolinhas elas pegam, vão subindo até a superfície e dali elas vão embora. Por quê? Porque toda a superfície do líquido já está ocupada pelo vapor e pelo máximo que eu posso ter, que é exatamente a pressão externa. Então, quando eu estou na temperatura de ebulição, eu não tenho como mais aumentar a quantidade de moléculas de vapor aqui em cima, que são justamente essas moléculas que fazem a pressão de vapor, e a pressão de vapor é aquilo que impede o líquido de passar para o estado de vapor. Se eu não consigo aumentar, então eu não consigo impedir o líquido de passar para o estado de vapor. Portanto, eu tenho a minha ebulição. Beleza? Então, a temperatura de ebulição, anota essa definição, é a temperatura na qual a pressão de vapor saturante é igual à pressão externa. Tranquilo, pessoal? E lembra disso aqui também. O único fator que influencia a pressão de vapor saturante é a temperatura. Por quê? Porque as questões vão tentar fazer uma situação desse gênero. Pensa, por exemplo, que eu tenho um frasco de perfume, tá, pessoal? Frasco de perfume, ó. O perfume é um líquido volátil. Eu tenho aqui o meu frasco, ele está fechado. Eu tenho aqui uma amostra de líquido. Pronto. Eu tenho aqui uma amostra de líquido. E eu vou ter moléculas de líquido aqui no estado de vapor. Certo? A pressão de vapor aqui, vamos desenhar aqui um gráfico também. Supondo que meu sistema está em equilíbrio, a minha pressão de vapor vai ser a pressão de vapor saturante. Aí o que é muito comum as questões fazerem, né? Elas vão dizer que esse símbolo aqui foi puxado. Por exemplo, vamos supor que você tinha lá o frasco de perfume, ele tinha um espaço ali de líquido e um espaço bem pequenininho onde ficava vapor. Aí o que é que vai acontecer? Você vai abrir esse frasco. Você vai, por exemplo, quebrar esse frasco e aumenta o volume do recipiente que o contém. Por quê? Porque antes o perfume estava preso no frasco, mas quando você quebrou, ele passou a estar preso na sala. E a sala é um ambiente muito mais amplo, muito maior do que o frasco. Concorda? Então, o que é que aconteceu? Esse êmbolo aqui foi levantado. Ou seja, eu aumentei o espaço disponível para o vapor. Tá certo? E quando aconteceu isso, eu tinha poucas moléculas aqui, ó. E elas vão estar agora mais distribuídas. E por causa disso, a pressão de vapor vai diminuir. Por que ela diminuiu? Porque eu tenho a mesma quantidade de moléculas. No momento que eu puxei o êmbolo, eu tenho a mesma quantidade de moléculas, mas elas estão num espaço maior. Então, a pressão de vapor vai diminuir. Só que a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: se a pressão de vapor está abaixo da pressão saturante, vai tender a aumentar. Então, o que é que vai acontecer com o tempo? O que vai acontecer, pessoal,
com o tempo, se eu deixar aqui passar mais um tempo, desenho muito grande aqui. Deixa eu apagar só para a gente ter um pouco mais de espaço, tá? Aqui foi a situação anterior. Eu reduzi a minha pressão de vapor. E agora o que é que vai acontecer? Vai baixar um pouco do líquido e moléculas que estavam aqui no líquido vão passar para o estado de vapor. Ou seja, eu vou aumentar a vaporização. Por quê? Porque quando eu aumento a vaporização, eu também aumento a pressão de vapor até ela chegar na pressão saturante. Tranquilo? Então, olha só. Quando eu tenho um líquido em equilíbrio com o seu vapor e eu aumento o volume do recipiente, moléculas do líquido vão passar para o estado de vapor, até que a pressão de vapor se iguale à pressão de vapor saturante. Tranquilo? É isso o que vai acontecer. E se eu diminuir o volume do recipiente, vai acontecer o contrário. Eu vou ter que moléculas do vapor vão passar para o estado de líquido para poder voltar à pressão de vapor exatamente à pressão saturante. Então, frisa isso aí para você na sua cabeça. Qualquer transformação que eu fizer com vapor que não afete a temperatura, não vai afetar a pressão de vapor saturante. Fechado? Então, quando eu tiver vapor em equilíbrio com líquido, é isso que vai acontecer. E vamos ver uma questão agora relacionada a esse assunto. Um frasco de 1 litro contém 900 ml de acetona em equilíbrio com o vapor a 27 graus Celsius. Calcule, letra A massa de acetona contida no frasco, tá? Ele deu aqui a pressão de vapor da acetona, né? A densidade, né? Aquela coisa, massa molar da acetona, isso foi tudo dado. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem um frasco de 1 litro. Desse 1 litro, 900 ml é de acetona líquida. Tá aqui, né? 900 ml é de acetona líquida. E os outros 100 ml é de vapor de acetona. Tá certo? Então, a minha massa de acetona vai ser a massa do líquido mais a massa do vapor. Tudo bem? Como é que eu vou calcular agora as duas massas? A massa do líquido, pessoal, é tranquila. Ele deu a densidade da acetona líquida, né? 0,8. Então, a densidade da acetona líquida, densidade do líquido, vamos colocar aqui, é a massa do líquido dividido pelo volume do líquido. Então, passando o volume para o outro lado, ficou que a massa do líquido é igual à densidade vezes o volume. Então, a massa do líquido é a densidade que é de 0,8 gramas por centímetro cúbico. E centímetro cúbico, pessoal, vamos lembrar que é a mesma coisa de mililitro, tá? Que eu multiplico agora pelo volume, que é de 900 ml. Eu vou cortar aqui ml com ml. 0,8 vezes 900 dá 720 gramas. Então, eu tenho 720 gramas de acetona líquida. Tranquilo? Tá aqui. E o vapor, como é que a gente vai fazer? Bom, pessoal, para o vapor você vai ter que lembrar da equação de Clapeyron, tá? PV igual a nRT, o famoso por você nunca rezei tanto. Beleza? E esse N aqui é o número de mols de vapor, tá?
E essa pressão aqui também é a pressão de vapor. Como o sistema está em equilíbrio, a minha pressão de vapor é exatamente igual à pressão de vapor saturante, que está aqui 0,25. Beleza? 0,25 vezes o volume. O volume do vapor é 100 ml, mas na equação de Capelron a gente tem que usar em litro, tá? 100 ml é 0,1 litro. Igual ao número de mols de vapor. Constante dos gases 0,082. Temperatura 25 graus Celsius, 27, né, pessoal, graus Celsius. Então a temperatura a gente sabe que é só somar 273 para chegar em 300. Lembra que a temperatura tem que ser usada na equação de Clapeyron, tem que ser usada na escala Kelvin, tá? E para obter o Kelvin a partir do Celsius, é só pegar aqui o 27 e somar 273, beleza? Portanto, ficou aqui 300. Então, a gente pode calcular aqui o número de mols de acetona no estado de vapor, que vai dar 0,25 vezes 0,1, 0,082 vezes 300, tá bom? É uma conta um pouquinho chata de fazer, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode, ó, em primeiro lugar, passar 3 casas decimais aqui para cima. Aqui em cima eu vou acrescentar, vou deslocar a vírgula em 3 casas decimais, tá? Que seriam essas duas e mais um aqui. Então, foram 3 casas decimais para cima. O 0,25 ficou 25, o 0,1 ficou 1. E para fazer isso, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, eu vou pegar essa vírgula e passar 3 casas decimais. Vai ficar, portanto, 82. Vezes 300, tá? Bom, pessoal, 25 dividido por 3, tá? Dá aproximadamente 8,33, tá? E aqui ficaria 100. E aí, o 8,33 dividido pelo 82, eu vou colocar que vai dar aproximadamente 0,1. E sobrou aqui o 100. Foi a conta 8,3 dividido por 8. Só para mostrar aqui, eu aproximei isso aqui para 0 dividido por 82, tá? Não 8,2. Esse 82 que está aqui embaixo. Esse 82 aqui, tá? Então, o 8,33 dividido pelo 82 deu 0,1. E esse 100 foi o que sobrou aqui do 300. Por isso que ficou 0,1 dividido por 100, que vai dar, vamos colocar aqui 10 a menos 3 mol. Tranquilo? 10 a menos 3 mol. Bom, aí o que acontece? A massa do vapor da estequiometria é o número de mols multiplicado pela massa de 1 mol. Lembra disso da estequiometria, né? A massa da substância é o número de mols multiplicado pela massa de 1 mol. Tranquilo? Se a massa de 1 mol, a massa de 1 mol foi fornecida é 58, né? Gramas por mol. Isso significa que a massa de 1 mol é 58. A massa de 2 mols é o dobro de 58, que dá 116. E assim por diante. A massa de 10 a menos 3 mol, né, vai dar 58 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? Ficou 58 vezes 10 a menos 3 grama, que é a mesma coisa de 58 miligramas. E aí, pessoal, a massa total vai ser a massa do líquido mais a massa do vapor. Mas vamos lá, né? A massa do líquido é 720 gramas. E a massa do vapor é 58 miligramas, ou seja, 0,058 tá, grama. Então, isso aqui é aproximadamente os 720 gramas mesmo, tá? Ou seja, a massa do vapor ela é desprezível, é muito pequena em relação à massa do líquido. Isso no pote fechado, tranquilo? No pote fechado, praticamente toda a acetona está na fase líquida. Isso é ótimo, né? Porque se fosse assim, a gente ia perder muito da substância. Porque o líquido é o que a gente consegue utilizar nas aplicações aí da acetona, que vão desde de remover esmalte de unha até aplicações industriais, né? A acetona é muito utilizada como solvente químico, por exemplo. E como solvente, ela precisa estar no estado líquido para dissolver substâncias. Então, se eu perdesse muita acetona na fase de vapor, seria horrível. Tranquilo? Mas não é isso que acontece, como a gente viu nessa questão. Bom,
Então, pessoal, a massa aqui, vamos colocar é 720. Aí a letra B. O frasco se quebra e a acetona vaza num armário fechado de meio metro por 1 metro por 2 metros. Calcule a massa de acetona que permanece na fase líquida após atingir o novo equilíbrio. Então agora mudou. O que aconteceu? O frasco quebrou. Eu tinha acetona num frasco de 1 litro. E agora ela passou para um volume muito maior. Beleza? Deixa eu apagar aqui, tá, pessoal? Para a gente poder fazer essa questão, se item B. E agora, o volume é muito maior. Quanto é o volume? Ó, meio metro por 1 metro por 2 metros. Meio vezes 2 vai dar 1, né? 1 metro cúbico, e 1 metro cúbico é 1000 litros. Fechado? Então, o vapor passou de 1 litro para 1000 litros. Tranquilo? O que é que vai acontecer com a pressão de vapor? Ó, meu volume, ele era de 1 litro, e a pressão de vapor ela era de 0,25 atm. Se o volume passou a 1000 litros e a temperatura ficou constante, o que acontece com a pressão de vapor? Nada, tá? A pressão de vapor continua 0,25 atm. Beleza? Então, o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer que a pressão de vapor vezes o volume é igual ao número de mols na fase de vapor vezes o RT. Pressão de vapor, 0,25. Volume, 1000 litros. Igual ao número de mols de vapor. Constante dos gases, 0,082. Temperatura, 300. Então, o número de mols de vapor vai ser o quê? 0,25 vezes 1000 dividido por 0,082 vezes 300. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos fazer aqui as nossas aproximações, tá? Nós podemos, por exemplo, pegar aqui esse 0,25 multiplicar pelo 1000, vai dar 250. E nós podemos pegar aqui esse 0,82, pegar esses dois zeros aqui, tá? Vou pegar logo, vamos fazer o seguinte, pegar logo 3 zeros. Eu vou pegar esses dois e vou colocar mais um aqui em cima. Aí vai ficar 82, tá certo? Só lembrando o que foi que eu fiz. Eu desloquei essa vírgula 3 casas para a direita. Aí, por causa disso, peguei 2 zeros e coloquei mais um aqui. Então, eu equilibrei, tá bom? Como eu peguei esses 2 zeros, ficou só o 3. Bom, aí o 25 dividido pelo 3 vai dar ali o 8,33, né? Dá um 833,33, né? Tudo mais. E essa conta aqui, ó, 833 dividido por 82 vai dar aí aproximadamente 10 mol, tá? Dá um pouquinho mais, mas vamos colocar aí aproximadamente 10 mol. Esse é o número de mols de vapor agora. Então, quanto vai ser a massa de vapor? A massa de vapor vai ser o número de mols de vapor multiplicado pela massa molar de vapor, tá certo? O número de mols de vapor, 10 mols, tá? Multiplicado pela massa molar, que foi fornecida, que é 58. Então, passou a ter 580 gramas, certo? A massa do líquido vai ser o quê? A massa total menos a massa de vapor. Por quê? Porque eu sei que a acetona, a massa de acetona vai se conservar. Então, se eu tinha 720 gramas antes, eu tenho que ter 720 gramas depois, tá? Então, eu tenho 720 gramas no total de acetona. Só que 580 está na forma de vapor. Tranquilo? E o que sobra de líquido, portanto, é a diferença. 720 menos 580, tá? Aqui vai dar 140 gramas. Tranquilo, pessoal? É isso aí, tá? Eu tinha 720 gramas de líquido em equilíbrio com um pouquinho lá de nada, quase nada de vapor, certo? Eu aumentei o volume do recipiente e a pressão de vapor continua a mesma. Mas para a pressão de vapor continuar a mesma, eu tive que ter mais moléculas no estado de vapor. Então, dos 720 gramas de líquido, passou aí a maior parte, né? 580 gramas passou para o estado de vapor,
ficou só 140 no estado líquido. Tranquilo? Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eu aumentei o volume do recipiente. Então, olha só que coisa interessante. Quando eu aumento o volume do recipiente, eu vou ter um aumento na quantidade de vapor, mas a pressão de vapor saturante vai ser a mesma enquanto eu tiver líquido ainda que possa vaporizar. Tudo bem? Porque pode acontecer de chegar um momento em que eu aumentei tanto o volume do recipiente que eu não tenho líquido suficiente para passar para o estado de vapor, e quando passar para o estado de vapor, aí chegar na pressão de vapor que eu preciso, que é a pressão saturante. E esse momento está cobrado aqui no item C. Vamos ver. Calcule o maior volume em metros cúbicos que a acetona do faz poderia ocupar, de modo que sobrasse um pouco de acetona líquida ainda em equilíbrio com o vapor. Então, nessa situação, o que é que vai acontecer? O que é que acontece nessa situação? Eu vou ter que a massa de acetona na fase de vapor é 720 gramas. Beleza? Então, no item C, eu tenho que a massa de vapor é igual a 720 gramas. E como ele diz que ainda tem líquido, né? Ou seja, quando ainda tem uma gota de líquido, o mínimo de líquido que tiver, significa que eu tenho equilíbrio entre líquido e vapor. E quando isso acontece, eu tenho pressão de vapor saturante de 0,25 atm. Beleza? Então, a massa do vapor é essa, a pressão de vapor é essa. A gente precisa calcular o volume. E como é que calcula o volume? Pressão vezes volume igual a número de mols RT. Tranquilo, pessoal? Bom, o número de mols a gente vai calcular como a massa do vapor dividido pela massa molar do vapor, estequiometria. A massa de vapor, 720, eu vou dividir pela massa molar que foi fornecida, que é 58. Tranquilo? Vou deixar assim porque vai facilitar as contas depois, tá? Pressão de vapor, quanto é? 0,25. O volume, eu quero saber. Número de mols, 720 dividido por 58. Constante dos gases, 0,082. Temperatura é a mesma de sempre, 300 Kelvin. Até porque, como a temperatura é a mesma, a pressão de vapor vai ser igual nas três situações. Tranquilo? Então, pessoal, quanto é o volume aqui? Ó? Passa o 0,25 dividindo, vai ficar aqui 720 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 58 dividido por 0,25. Tranquilo, pessoal? Bom, essa conta aí é um pouquinho difícil de fazer. Vamos agilizar aqui para você. Vai ser bom, 720 vezes 0,082 vezes vai dar aproximadamente aqui 59 vezes o 300 vai dar 17.000, né? Aí dividido pelo 58 dividido pelo 0,25 vai dar 1.221 litros. Tranquilo? E para converter de litro para metro cúbico é só dividir por 1.000. Então isso aqui vai dar 1,221 metro cúbico. Fechado? Então a resposta aqui da letra C é que o volume é 1,221 metro cúbico. Bom, então essa é uma questão para a gente entender bem esse conceito aí da pressão de vapor e diferenciar dos gases. Fechado? Bom, pessoal, vamos falar agora da umidade relativa do ar. Umidade relativa do ar é algo que aparece muito no dia a dia, né? Se fala muito sobre isso, mas o que é que é? Bom, a gente tem que lembrar que a gente está na atmosfera, e a atmosfera é um sistema aberto, é um sistema muito complexo, e por isso nem sempre a atmosfera está em equilíbrio, tá certo? Então, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que se eu medir a pressão de vapor da água, ela vai ser diferente da pressão de vapor saturante. Porque, olha só, a pressão de vapor vai ser exatamente igual à pressão de vapor saturante no equilíbrio. Mas como a atmosfera é um sistema muito complexo, né, que nem sempre está em equilíbrio, pode acontecer de dar diferente, beleza? Então a umidade relativa do ar é exatamente essa razão. É a pressão de vapor real medida dividido pela pressão de vapor saturante, que é tabelada, tá?
Então, só a gente pode ter até essa noção que isso aqui é real e isso aqui é tabelado. Então, a umidade relativa do ar vai ser essa divisão entre o que é real e o que é tabelado. E ela pode ter três situações. Eu posso ser menor do que 100%, ela pode ser igual a 100% e ela pode ser maior do que 100%. Quando a umidade é igual a 100%, eu vou ter um equilíbrio. Eu vou ter um equilíbrio. O que é que significa o equilíbrio? Pessoal, lembre o seguinte, na química, o equilíbrio, ele não é estático, ele não é uma coisa parada. No equilíbrio, eu vou ter líquido se transformando em vapor e vou ter vapor se transformando em líquido. Quando eu falo na atmosfera, o líquido se transformando em vapor, eu vou ter evaporação. Quando eu tenho vapor se transformando em líquido, eu vou ter precipitação, que é chamada chuva, tá bom? Então, o equilíbrio, ele não é caracterizado, não significa que parou de chover, nem que parou de evaporar. Significa apenas que a evaporação é igual à precipitação. Tá certo? Então, isso é o que acontece na umidade relativa do ar igual a 100%, o equilíbrio. Se ela for maior, aí eu vou ter o seguinte, tem muito vapor. E se tem muito vapor, eu vou ter que a precipitação, ou seja, o vapor vai passar para o estado líquido. A precipitação vai ser maior que a evaporação. Se a umidade relativa do ar for maior que 100%, eu vou ter precipitação maior do que eu vou ter evaporação. Tranquilo? E se for menor, significa, ó, umidade relativa do ar menor que 100%, quer dizer que a pressão de vapor está abaixo do equilíbrio, está abaixo do que ela deveria ser. Então, o meu sistema vai reagir de modo a aumentar a pressão de vapor. Ou seja, eu vou ter líquido passando para o estado de vapor. Então, eu vou ter a evaporação, tá? A evaporação vai ser maior que a chuva, vai ser maior que a precipitação. E agora vem a pergunta, será que eu posso ter umidade relativa do ar menor do que 100% e mesmo assim chover? O que é que você acha? Umidade relativa do ar, vamos supor que está 60%. O que é que isso significa? Significa que se a minha pressão de vapor saturante, vamos supor, é de 100 milímetros de mercúrio, eu tenho só 60 na atmosfera. Nessa situação pode chover? O que é que você acha? A resposta é que sim, tá, pessoal? Pode chover, mas a evaporação vai ser maior do que a precipitação. Pode chover, mas eu vou ter mais evaporação. Então é por isso que a gente fala na meteorologia, né? A gente, não, os meteorologistas, eles falam em probabilidade de chuva. Porque mesmo que eu tenha uma umidade relativa do ar baixa, pode chover. Porém, o que é que eu posso garantir? Que vai evaporar mais água do que aquilo que vai aparecer na forma de chuva. Beleza? É isso que eu posso garantir pelo equilíbrio, né, pela questão da pressão de vapor saturante. Fechado? Então, não confundam isso aí. E guardem também esse importante conceito de umidade relativa do ar. E para a gente finalizar aqui esse vídeo, pessoal, muita gente sempre pergunta isso aqui. É possível utilizar essa equação de Clapeyron? A gente fez uma questão utilizando, né? Mas é possível realmente utilizar PV igual a NRT para vapores? Por quê? Porque a gente sabe que na equação de Clapeyron a gente tem muita coisa, muita não idealidade, né? A gente tem muita... a equação de Clapeyron ela segue o modelo de gás ideal, mas nem sempre esse modelo se aplica na prática. E será que é possível utilizar a equação de Clapeyron? Tá? Bom, pessoal, veja só. Para a sua prova, a resposta é que sim, tá? Então, a resposta é que sim na sua prova. Eu tô querendo dizer que é sim na realidade? Não. Tô falando que é sim na sua prova. Na realidade é diferente, mas aí o que, é que você vai fazer? Aí você vai passar aí no vestibular que você quiser, vai entrar na sua faculdade, e se por acaso você precisar de alguma cadeia de propelentes, alguma coisa desse nível, aí você vai aprender como é que funciona na realidade.
mas na sua prova de vestibular, sim, tá? Então você vai usar a equação de Clapeyron, a não ser que o enunciado diga para você usar outra coisa. Se o enunciado disser lá, utilize essa expressão aqui que eu estou lhe fornecendo, aí você vai usar, tranquilo? Mas, caso contrário, nenhuma indicação no enunciado, você vai usar a equação de Clapeyron sem nenhum problema. Você vai dizer PV igual a NRT para vapores. Fechado, pessoal? Então, vamos finalizando aqui esse vídeo sobre vapores e até o nosso próximo encontro.